Bora lá, galera, fazer o que vocês mais gostam. Aquela bateriazinha de questões comentadas, tá? Todas com questões atuais, né? FCC, DPE São Paulo 2023. Documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter a definição do objeto, a natureza, quantitativos e prazo, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Veja que ele nem colocou ETP. Mas bem que ele colocou aqui, ó, ETP. Mas aqui não tem justificativa, tá, galera? Ó, tá vendo que ele não justifica, etc, né? E essa justificativa, ela é característica do termo de ETP, né? Análise entre alternativas é característica de ETP. Cálculo, né, de total cost ownership, né, custo total de propriedade é de ETP. Então a gente não tem nada disso, tá? Então não seria ETP, tá? Matriz de risco também não, né? Matriz de risco aí tá ligado à parte de risco, em nenhum momento ele toca nesse assunto lá. O projeto básico é o termo de referência mais para obras, né? E aqui anteprojeto, né? Então a gente também não usa esse termo anteprojeto aí na parte, né, de bens e serviços. A gente usa aqui o que? A gente usa o termo de referência, tá? Então, para bens e serviços comuns, ali termo de referência, né? Coisas mais complexas como obra, projeto básico, ETP e matriz de risco não são aplicados, né, pela redação. E anteprojeto, a gente não usa isso em bens e serviços, nunca que eu tenha visto, tá? Então, vamos bater agora, né, com o nosso gabarito oficial para ver se a nossa análise foi precisa, tá bom? Tá lá, B, termo de referência. Show de bola? Próxima questão. FCC TRT Goiás 2022. No planejamento de compras, a aplicação do princípio do parcelamento deverá considerar, entre outros requisitos, quais? Eu falei, né? Tá lá na norma. Então vamos lá, ó. Viabilidade técnica e economia de escala. Então, isso aqui, né, estaria com viés de alta, né? Eu marcaria essa, faria esse acordo. Viabilidade técnica, né, no sentido de que se eu parcelar, eu não vou prejudicar a solução, a integração da solução. Economia de escala, naquele sentido, de que se eu parcelar, de repente vai ficar mais caro, tá? Existem outros aspectos que poderiam estar nessa análise, mas o que está na norma são esses dois, tá? B, a exclusividade para empresas locais. Não, né? Não, isso aqui eu acho que nem pode, tá? Teria que ser muito bem justificado e o que eu tenho visto é que isso aí não pode. Obrigatoriedade de lance em viva voz, né? O pregão eletrônico, né, que é em termos de chat é a solução indicada e padrão, né? Então, viva voz, né? Tem nada a ver, seria levando para um pregão presencial, né, que hoje é desrecomendado, tá? D, a indicação de marca de preferência do gestor. Olha, isso aqui não pode, né, galera? Pode até ser da minha preferência, mas eu tenho que justificar por outro motivo que não seja personalíssimo, né, pessoal, tá? Que também seria errado, né? A dispensa automática de estudo técnico preliminar, não existe isso, né, galera? Existem algumas hipóteses que a gente já viu, no qual esse estudo técnico preliminar ele não é necessário, né? Então a gente viu dispensa, né, com base em valor, viu também questão de guerra, né? E a mais nova aí em questão de calamidade, tá? Em regra tem que ter o estudo técnico preliminar e a nossa resposta seria aqui, né? A gente apostaria onde? No item A, beleza? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, viabilidade técnica e a economia de escala, beleza? VUNESP 2024, segundo a Lei 14.133 de 2021, a administração pública pode exigir, no termo de referência, que o produto seja certificado por organização acreditada pelo Inmetro, sendo tal exigência, né, aí enunciado, né, já é certo, tá? Então ele vai colocar que essa exigência é vedada. Não, eu posso exigir, né, nada de vedada, tá? Pois restringe a ampla competitividade. Sim, todo requisito restringe a competitividade. O que a gente tem que avaliar
essa restrição ela é em prol, né, do valor, né, se ela fere algum outro princípio, né, se ela gera valor público, ou seja, se é devido ou indevido. Se for devido, eu justifico, tá? Então essa aqui está furada, né? Setinha para baixo. B. Obrigatória para todos os itens de consumo da administração? Não, né, galera? Não, né? Talvez, né, a coisa seja tão simples, né, que eu não precise de determinado certificado, tá? Certificado aí, não vou dizer que é uma exceção, né? Mas vou dizer que nem todo canto isso aí, né, nem em toda situação isso é necessário, tá? Então, ainda mais sendo obrigatório, né? Para todos, né? C. Admitida, desde que a exigência seja devidamente justificada no processo. Sim, né? É isso aqui. Vou botar aqui para cima. É isso aqui, ó. Sempre, cara, a regra é essa, ó, devidamente justificada no processo. Por quê? Como eu falei para vocês, as vedações absolutas, né, o vermelho, ele está cada vez mais raro, né? Só quando é uma situação limite. Quando é uma situação cinza, a gente hoje tem preferido dizer qual que é a regra, qual que é o desejado, e deixar a cinza, né, para que o gestor justifique, né? E ele pode estar diante de uma nova ideia, que a norma ou o legislador originário ali, né, ele não percebeu. E isso é comum demais. Se a norma veda, ele fica impedido de inovar. Então, quando ele chega com inovação, né, que não fere de morte ali, né, o comando, né, algum princípio fundamental, eu dou a ele, né, a oportunidade de ele justificar. E se ele justificar, tudo bem, passa. Normalmente ele vai ser avaliado, né, pelo superior hierárquico, às vezes por um comitê, né, de várias pessoas que vão avaliar se aquilo passa ou não. Show? Essa tem sido, né, a técnica moderna de elaboração de normas, tá? Tirando os vermelhos, né, reduzindo, deixando amarelos, né, para análise e indicando o que é o verde, tá? D. Dispensada de justificativa por se tratar de órgão oficial. Não, né, galera? Tem que justificar, né? Falso. É aplicada exclusivamente, você sabe, né? Exclusivamente, né, para micro e pequenas empresas, né? Falso. E assim, é tão falso, né, que, poxa, imagina, né, se eu já não quero que a empresa, né, ela incorra em gastos, tá? Eu procuro evitar isso, como eu já falei para vocês, né, em alguma parte teórica. Imagine imputar isso para as pequenas e microempresas, né, que elas, mais do que ninguém, né, precisam ganhar primeiro, né, para, enfim, conseguirem, né, ter gastos, né, investimentos, né. Se eu faço com que ela gaste muito durante o processo de contratação, eu vou afastá-la, né. E aí essa ideia que a gente tem, né, de fomentar a micro e pequena empresa vai por água abaixo. Então, se eu fosse, né, obrigar alguém, com certeza, né, não seriam as micro e pequenas empresas, tá? Beleza? Então, por essa análise, a gente tem aí, né, que a letra C seria a mais indicada aqui pela nossa análise, tá? E a gente vai bater agora com o gabarito oficial e tá lá, né, item C. Show? Beleza? Próxima questão. CESP-TCDF 2024, no termo de referência, o modelo de gestão do contrato deve prever indicadores de desempenho que permitam aferir a qualidade da execução. A gente viu isso, né? Então, a gente viu que no TR também tem que dizer, né, como que eu dou a definição, né, de pronto, como que eu dou a definição de operando, né? Tá ok, tá operando. Como que eu instruo o fiscal a fazer isso? Não, o fiscal se vira depois. Não, eu tenho que prever isso durante o planejamento. E se você, né, como integrante da equipe de planejamento, não consegue responder a essa pergunta, em vez de deixar para o fiscal, o gestor deveria pedir para que você desse um passo atrás e resolvesse isso, tá? Se ele deixar passar, ele vai estar armando uma bomba, né, para explodir na mão dos fiscais, tá? Isso não é nada legal, tá bom? Aqui a gente ainda está na prancheta. É só apagar ali, né, o lápis que eu estou usando para fazer a planta, né? Quando tiver lá na frente já é uma parede, cara. Aí para derrubar é custo, é gasto, entendeu?
Então vamos bater agora com o gabarito oficial. Isso é a redação que está na norma, portanto correta, né? Vamos bater com o gabarito aqui, corretinha, show de bola. Próxima questão. FGV, TCE do Espírito Santo, 2023. No que tange à disciplina da Lei 14.133 de 2021, a administração poderá exigir certificação por organizações acreditadas pelo Inmetro, desde que tal exigência seja devidamente. Então a gente vai lá, ó. A. Aprovada por decreto presidencial. Tu imagina, né? Eu ter que acionar, né, o presidente para isso, né? Absurda, né? B. Justificada no processo de contratação. Olha aqui, né? Opa, isso aqui, deixa eu só corrigir aqui, tá? Isso aqui, na realidade, era para estar para baixo a seta, né? Então vamos voltar aqui. Setinha para baixo da nossa padronização. Justificada no processo, seta para cima. Ratificado por todos os licitantes, não há essa necessidade, né? Se constar licitantes, ok, né? Durante o processo de planejamento, mas não precisa ser ratificado, né? Todos, inclusive, né? Se todos aqui mata, né? D. Publicada em jornal de grande circulação, não há essa necessidade, tá? Não é essa divulgação. Ainda mais jornal, né? Uma coisa que está, vamos dizer, praticamente em extinção, né? Então, aqui, ó, isso aqui se aplicaria mais para... Antigamente se falava que se aplicava mais para pequenos municípios, né? Hoje, com a difusão da internet, né? Nem isso. É mais fácil ter internet do que ter jornal, né? Dispensada de motivação por ser demanda de ordem pública. Tem nada a ver, né? Parece bonito, né? Mas tem nada a ver, né? Então, segundo a nossa análise, né, a gente vai ficar com a nossa alternativazinha aqui, AB, que está com a setinha para cima, tá? E aqui está, mais uma vez, demonstrado, né, que hoje as normas preferem, né, um critério mais humilde, né? Ou seja, dizer o que é que pode, o que é mais previsto, né? Limitar aquilo que é proibido e deixar uma zona amarela ou cinza, né? Para que coisas futuras que a gente nem imagina agora tenham a oportunidade de serem avaliadas por pessoas do futuro e não por eu, que nem imagino que vai acontecer. Então essas pessoas do futuro vão analisar essa coisa meio diferente que você está tentando fazer. Tá? E aí, né, com o paradigma do futuro, eles vão entender se aquilo é razoável ou não. E você, para que eles avaliem, né, você vai ter que ratificar. Tá? Então, ratificar e justificar. Então vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, item B. Show? Beleza, galera? Então a gente vai ficar aqui com essa bateria. No próximo vídeo a gente avança mais aí no nosso estudo da 14.133, tá bom? Um abraço e